Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as leituras concluídas por aqui no mês de maio. Confessar para vocês que maio foi um tanto desafiador para mim. Eu comecei o mês com duas leituras concluídas e demorou a engrenar outras leituras. Tive um pouco de dificuldade por conta de uma leve obsessão literária que eu tive por aqui. Mas tudo bem, chegou mais no meio, para o fim do mês, que eu consegui avançar de fato com outras leituras e concluí-las. Então achei que não ia ter quase nada para falar com vocês sobre aqui, mas saí dessa leve ressaquinha literária que eu tive e consegui avançar com algumas leituras que eu vou mostrar para vocês hoje por aqui. A primeira leitura concluída e o motivo do meu leve colapso literário é 100 Anos de Solidão, como vocês já podem imaginar. Eu quero compartilhar com vocês que foi muito engraçado a experiência, né? Muito curiosa essa experiência de leitura, porque no começo eu não estava gostando desse livro. Quem me chamou para essa leitura foi a Nicole, que vocês já estão acostumados a ouvir falar sobre ela aqui pelo canal. Ela tinha começado, daí quando eu falei que eu ia ler com ela, então ela retomou a leitura do início e estava falando muito bem. E confesso que no começo não estava me pegando tanto, sabe? Tava me parecendo tudo muito espalhafatoso, muito mirabolante, muitas coisas assim que nunca de fato aconteceriam, mas eu perseverei e do meio pro final, nossa, a experiência de leitura foi totalmente modificada, me conectei muito com a história e fiquei com a vontade então de reler o livro desde o começo para eu aproveitar melhor todo o trajeto, né, desse livro, tendo em vista que o começo foi um pouco cansativo para mim. Nesse livro a gente vai acompanhar as 7 gerações dos Buendia, essa família que vai formar o vilarejo de Macondo e vai crescer, se desenvolver e passar todas essas gerações ali nesse povoado. É uma família que tem muita repetição de nome, então os nomes se repetem muito. Tem uma hora que tem 17 aurelianos e isso em alguns momentos traz um pouco de dificuldade para a leitura, mas não que seja um problema, né? Teve muitas vezes, na verdade, que eu entendia pelo contexto quem que era aquele personagem. Eu acho que não é um limitador aí para você adentrar nessa leitura. O final simplesmente acabou comigo, dei uma choradinha, caiu algumas lágrimas ali dos meus olhos e por conta disso estou estudando mais sobre a obra, estou lendo a história de um deicídio do Vargas Llosa. Esse livro foi uma tese de mestrado dele ou de doutorado, uma coisa assim, onde ele vai abordar toda a história de 100 anos de solidão, então estou estudando esse livro para então trazer uma resenha, mas já saibam que esse livro entrou para os favoritos da minha vida. Eu lembro que quando eu postei o vídeo que eu estava lendo esse livro e que não estava funcionando muito, a Rosina comentou que era o livro da vida dela, que ela tinha lido várias vezes. E chegando ao fim do livro, eu entendi esse sentimento. É um sentimento que eu quero reler esse livro, quero terminar só esse estudo que eu estou fazendo, para então voltar para esta leitura que foi muito, muito boa. O Gabriel Garcia Marques vai trazer um contexto histórico também, do que ele estava vivenciando, do que aquela região estava vivenciando na vida real. Tem muitas discussões aqui sobre solidão, como o próprio nome traz. Aqui vocês sabem que é uma temática que me chama muito a atenção nos livros, e a forma com que esses relacionamentos acontecem e o quanto que essas famílias, por maior que seja, fica isolado, né? Cada indivíduo fica isolado dentro de si, é muito interessante. O realismo fantástico aqui eu acho muito bem colocado. Eu fiquei com receio de não compreender tanto, mas dá super para compreender, não fica nada muito demais assim. O que fica mirabolante na minha concepção é que às vezes acontecem umas coisas que você nunca ia imaginar aquilo acontecendo, sabe? Uns impropérios assim da vida, mas que aqui ele traz, retratando muito o que acontece na América Latina. Então eu acho que vale essa indicação para vocês. E como vocês veem eu falando, eu não parei de falar ainda sobre esse livro, gostei muito da experiência, espero que mais pessoas tenham contato
com este livro também. Avançando na ordem aqui de leituras concluídas, eu terminei também A Brincadeira, do Milan Kundera. Esse livro aqui foi o primeiro livro, né, do projeto Lendo Milan Kundera em ordem cronológica. Esse é o primeiro livro dele publicado. Gostei demais desse livro. Nós temos aqui no canal, né, na área de membros, 2 vídeos, um de 50% da leitura e outro de 100%, onde eu comento bem detalhadamente sobre a obra. E temos uma resenha, que é um apanhadão geral, né, não tão profundo quanto esses outros 2 vídeos que eu fiz, comentando então aqui aberto para todo mundo sobre a experiência de leitura, sobre o que se trata esse livro. Vou deixar esses links aqui na descrição caso você tenha interesse em assistir. Vale muito a pena. Aqui a gente vai trabalhar, né, com esse personagem chamado Ludwig, que ele comete um ato de brincadeira, né, que ele considera uma brincadeira, que é enviar um cartão postal para sua então namorada, que está fazendo estágio no Partido Comunista. Cartão postal este que é representado aqui na capa dessa edição, que diz: o otimismo é o ópio do gênero humano, o espírito sadio fede a imbecilidade, viva Trotsky. E isso faz com que aconteça uma série de problemas em sua vida. Ele é expulso do partido, ele é expulso da faculdade, depois de um tempo acontecem outras coisas, ele é preso, e a gente vai acompanhar o que essa brincadeira proporciona na vida dele, o que causa, né, essa brincadeira em sua vida, e como ele vive carregando um rancor, uma mágoa, um sentimento de vingança, e nisso ele acaba envolvendo outras pessoas. Ele envolve outras pessoas, trazendo elas para o Partido Comunista antes de tudo isso acontecer, e a gente também vai acompanhar o que acontece com essas pessoas. Ele envolve depois que tudo isso aconteceu, que ele foi liberto, que ele não está mais preso, ele continua envolvendo outras pessoas, e a gente vai ver o que essa brincadeira acabou gerando de consequências. Tem uma outra brincadeira aqui que acontece com uma personagem feminina, mas que eu não vou comentar aqui com vocês, mas a forma com que ele lida com ela, a forma com que ele usa ela, é um outro tipo de brincadeira. Então tem a brincadeira mais explícita, que é a do cartão postal, e tem uma implícita que pra mim é genial aqui por parte do autor. Fica também a indicação para vocês. O próximo livro que eu terminei é um que eu estava lendo faz algum bom tempo já, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse livro aqui eu comecei a ler com a Renata, com a Gabi, e a Nicole entrava só para palpitar, ela não avançou, acho, na leitura. Mas aqui a gente vai ter, né, um programa, digamos assim, de semanas e semanas, onde você vai ter algumas ações e algumas reflexões para recuperar, ativar, desenvolver a criatividade dentro de você. Confesso que no início do livro eu estava gostando bastante. Ele lida com algumas crenças limitantes que a gente tem em alguns momentos, de que criatividade é talento, de que quem faz arte é só pessoas que têm um dom específico. E aqui ela mostra como que a gente tem essas limitações, essas crenças mesmo muito cristalizadas, e formas com que a gente pode fazer, né, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar quebrá-las e recuperar essa criatividade que existe dentro de nós, nos aproximarmos do nosso eu artista que teoricamente todos teriam. Então essa parte eu achei bem legal. Ela fala sobre as morning pages, então aqui é o livro, né, onde a gente ouve falar sobre esse termo. São aquelas páginas matinais que você escreve logo quando você acorda, são 3 páginas por dia de fluxo ali de consciência, de coisas que estão na sua mente. E ela fala também muito aqui do encontro do artista. Então, quando você separa um tempo para você mesmo, para fazer algo sozinho, sem ninguém, que seja um encontro que exerça a sua criatividade, que exerça o teu encontro com você mesmo, e que isso ajude, né, a desenvolver a criatividade, te aproxime mais desse teu eu artista. Então eu gostei bastante dessas partes, mas ela traz aqui muito uma energia do universo, que às vezes pode ser o universo, ou criador, ou até mesmo Deus. Eu acho que ela acaba pesando um pouco a mão nesses pontos de que a gente precisa acreditar que o Deus, o criador ou o universo vão operar a nosso favor. E pra mim daí entra em uma vibe assim que eu não acredito tanto. Isso acabou
pesando um pouco na minha avaliação. O começo dele eu acho que vale super a pena, mas do meio pro final eu achei que foi meio ladeira abaixo. Como vocês me viram falar no vídeo de leituras em andamento aqui no canal, vocês viram que eu estou fazendo a leitura literária da Bíblia. Então, eu e a Nicole, né, estamos lendo juntas, nós finalizamos Gênesis e, gente, eu não sabia o tanto de coisa que acontecia em Gênesis, fiquei chocada, mas foi bem legal porque tem muita coisa que acontece e muita coisa que eu não tinha conhecimento e que eu só ouvia falar, mas eu nunca fiz uma leitura da Bíblia em si, então tá valendo bastante a experiência. Não é um livro que eu consigo chegar aqui e fazer uma resenha para vocês, além de falar da minha experiência de leitura, que está valendo muito a pena e que é muito legal a gente perceber da onde muitos autores, né, bebem, se alimentam ali para as suas obras. Então isso está sendo bem bacana e é um apanhado de conhecimento que eu acho que faz muito sentido para nós leitores, já que, como eu comentei, né, a Bíblia é fonte de inspiração para muitos autores que fizeram grandes obras que a gente consome, que a gente gosta até hoje. Feita então aqui a leitura do texto do livro de Gênesis. Terminei também a biografia do Tolkien nessa edição aqui maravilhosa. E nossa, eu achava que eu não gostava de biografia. Eu tentei iniciar já, né, 2 autobiografias, que é a do Stefan Zweig e a do Amos Oz, mas não funcionaram para mim. Eu acredito que talvez por ser autobiografias, aqui não é uma autobiografia, a gente tem um biógrafo e gostei muito desse livro. É muito interessante a gente perceber a construção da personalidade do Tolkien e como isso acaba transparecendo, né, nos seus livros, ver o momento dele de dificuldade de escrever O Senhor dos Anéis, escrever o Silmarillion, ver como ele era um cara que ele começava várias coisas e não terminava nada, isso eu achei muito curioso. E ver também como ele tem uma proximidade com a natureza, o que isso faz muito sentido quando a gente olha para as obras dele, e me deixou com vontade de ler tudo que esse homem já escreveu. Quero triplicar minha coleção de Tolkien aqui, porque não tem como você ler essa biografia e não admirá-lo, não querer ter contato com sua obra, de consumir aquilo que toda essa mente aqui, né, que a gente está lendo sobre, produziu. Se você gosta do Senhor dos Anéis, gosta desse mundo fantástico, vale bastante a leitura. Acho que você vai ver toda a obra dele com olhos muito mais amorosos. Como eu comentei com vocês, eu estou lendo a história de um deicídio e chegou na parte que ele está falando de algumas das obras do Gabriel Garcia Marques antes de falar de 100 Anos de Solidão e, de certa forma, conectando uma obra com outra. Por conta disso, eu li o primeiro livro publicado do Gabriel Garcia Marques, que foi A Revoada, que é o texto que está sendo comentado na parte em que eu estou deste livro, do Deicídio, mas foi então o meu segundo Gabriel Garcia Marques e foi muito diferente. Óbvio que eu prefiro 100 Anos de Solidão, mas é um livro muito curioso, assim, sabe? Porque a gente tá numa narrativa acompanhando o enterro, na verdade o velório, de um médico que deu fim à sua própria vida. E o nome desse livro é A Revoada ou O Enterro do Diabo, o diabo sendo então esse médico. E o que acontece? Tem um coronel que vai fazer todo o processo ali do velório dele, pegar permissão para ele ser enterrado, e ele leva daí a sua filha para acompanhá-lo, e a sua filha leva o seu neto, né, o neto do coronel, para acompanhar ali também esse velório. Então todo esse velório ele vai ser acompanhado, né, pelo ponto de vista desses 3 personagens. Então uma hora a gente tá vendo por um personagem, por outra hora outro, e assim avançamos na leitura. Então eu acho que isso por si só é curioso. Eu considero que as partes mais interessantes do livro foram as partes em que o coronel narra. E esse personagem, né, esse médico, ele é de fato um personagem, assim. A gente fica, então, tendo acesso a essas informações desses narradores aí, né, do que ele fez e por que é considerado o enterro do diabo. Ele cometeu um crime, segundo essa população, que também se passa em Macondo, mesmo vilarejo dos 100 Anos de Solidão.
E por conta disso, a gente vai entendendo por que as pessoas vão considerar ele ali um diabo, e algumas pessoas, até por sinal, não querem que ele tenha um enterro digno. O coronel está ali para que as coisas transcorram da melhor forma possível, para que ele possa enterrar este homem, e a gente vai começar a ter acesso então de quem que foi essa pessoa, o que essa pessoa fez, deixou de fazer, por que, né, ele se matou, ou por que ele fez determinadas coisas em sua vida. E para mim me lembrou muito, muito, muito da Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, porque nesse livro do Lúcio Cardoso, a gente vai ter toda uma narrativa ali de diversos personagens fazendo referência a uma pessoa que é a Nina. Então a gente não sabe no final do livro quem de fato foi a Nina, porque a gente não tem o ponto de vista dela. Então toda a personalidade dela vai sendo construída sobre essas outras narrativas, que não são confiáveis. Então, da mesma forma, eu senti isso com esse livro, A Revoada, porque eu não sei o quanto que eu posso confiar nesses narradores, eu sinto que eu posso confiar muito pouco, e a gente não tem ele narrando suas próprias motivações. Então me lembrou bastante da Crônica da Casa Assassinada. Não é um livro que favoritei, mas é muito interessante ver como o Gabriel Garcia Marques já escrevia bem em seu primeiro romance e tá fazendo aí o seu papel em todo esse estudo que eu estou fazendo sobre a obra dele. E avançamos para uma leitura que eu ganhei de presente de aniversário e já foi lido, que é Cartas a um Jovem Poeta. Gente, confesso para vocês que esse livro eu vejo todo mundo morrendo de amores e não foi o caso para mim. O que eu gostei dessa edição que eu tenho aqui é que tem a troca de cartas, né? Eu sei que algumas edições tem só as cartas do Hilke, aqui tem a do jovem poeta que manda as cartas para ele e as suas respostas. O que eu achei que faz muito mais sentido, né? Você entender como essas trocas de fato aconteceram. Ele vai falar sobre o processo de escrita, ele vai falar da necessidade de escrever ou não, a solidão, os afetos, os relacionamentos interpessoais. Então ele aborda temas muito interessantes, mas confesso assim que não foi um livro que eu me conectei muito. Tem uma carta em si que eu gostei bastante, que eu até marquei aqui, que é a carta de 12 de agosto de 1904. Para mim, é uma das cartas que mais ressoou para mim, que mais mexeu comigo. E tem uma parte que eu queria comentar com vocês, que está na página 104, que eu amei de paixão essa parte. Acredito que quase todas as nossas tristezas sejam momentos de tensão que sentimos como se fossem uma paralisia. Porque não ouvimos mais as nossas sensações estranhadas viverem, porque estamos sozinhos com o alheio que se instalou em nós, porque tudo que nos é familiar e habitual por um tempo foi tirado, porque estamos em meio a uma transição em que não podemos ficar parados. Então, esse contato com o estranho, para mim, foi muito bem narrado, muito bonito. Eu pretendo reler esse livro em algum outro momento, mas não que eu não tenha gostado da obra, eu só achei que, como todo mundo fala muito bem desse livro, eu achei que eu fosse gostar um pouco mais dele, mas nada que eu desabone, muito pelo contrário. E o último livro que eu li, né, nesse mês de maio, foi um livro que eu li durante a minha infância, gente, que é Tristão e Isolda. Esse livro aqui eu li na segunda série, na minha época era a segunda série, né? E, gente, como que eu li isso daqui na segunda série? Eu fico me questionando até hoje. Primeiro eu achei que fosse um conteúdo que não fosse tão o momento para eu ter lido nessa época, mas hoje eu acho que faz sentido. Aqui a gente vai acompanhar então o Tristão e a Isolda. O Tristão, ele é um personagem bem característico, assim, ele é bem caricato, na verdade. Ele passou por várias intempéries ali na vida dele. Chega no momento que ele encontra a Isolda, só que ele prometeu, né? Teve um momento lá que um rei encontrou, né, um fio de cabelo loiro, e ele comentou que ele só ia casar com a dona daquele fio de cabelo. Ele vai em busca e descobre então que é a Isolda, dona deste fio de cabelo, e ele, apesar de ter se afeiçoado, achando ela muito bela, vai levá-la para casar com este rei. Sua mãe, né, a mãe de Isolda, dá uma poção ali do amor para ela tomar nas noites de núpcia junto com o seu marido. Acontece uma intempérie ali no barco em que eles estão navegando, né, para ir até esse reinado, e o Tristão e a Isolda acabam bebendo, né, essa poção.
o que faz com que eles fiquem a partir daí danados. Vai seguir uma série de intempéries, eles vão tentar ficar juntos, não vão conseguir, depois eles fogem em determinada parte aqui do livro e vivem como amigos, né? Antes a gente vê ali muito uma relação de amizade, de fraternidade, do que uma amizade carnal. Isso vocês vão precisar ler para saber se isso vai evoluir ou não. E aqui a gente tem um final bem trágico. Essa lenda aqui é uma lenda medieval celta. E como vocês sabem, né, o meu nome veio das Brumas de Avalon, que é uma história celta também. Então, isso foi uma das coisas que me atraiu inicialmente no livro. É um livro curtíssimo, eu achei ele muito legal. Ele é realmente uma tragédia de amor. E estou muito feliz, depois de tantos anos, ter reencontrado esta história aqui. Acabei de me tocar que faz mais de 20 anos que eu li esse livro inicialmente. Não quero dizer que estou ficando velha, mas faz 20 anos e é bastante coisa. Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas leituras do mês de maio. Deixe aqui nos comentários também o que vocês leram nessas últimas semanas. Vou adorar saber o que teve aí no radar de vocês e quem sabe gere sugestões para mim também. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo também com outra pessoa que possa gostar do conteúdo que eu produzo por aqui. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia. Considere você também a ser um membro do canal. Lembrando que uma outra forma de você apoiar o meu trabalho é adquirir qualquer um desses livros ou qualquer coisa para sua casa também, através dos links que estão na descrição, que eu ganho uma pequena comissão e você não precisa pagar mais nada por isso. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.